Que alegria estar com você com o nosso programa Semeando e graças a Deus, com a graça de Deus, estamos aqui começando esse programa de sábado, neste mês de Maria, mês de Nossa Senhora, mês de maio. E é nessa alegria do Senhor e na alegria de Maria que nós estamos aqui ao nosso lado com uma pessoa que é muito conhecida da Arquidiocese, porque trabalhou muitos anos pela Pascom, e ela também iniciou a caminhada dela como as Paulinas, não é isso? Marta Andrade, a alegria você vir aqui. Graças a Deus deu certo você vir, né? Deu certo, graças a Deus. Bia Pino, muito obrigada pelo convite. Né? Realmente nós, não sou eu, nós. Né? Sempre tivemos aí caminhando nesse processo de evangelização pela comunicação, pelos meios de comunicação. E sim, a minha caminhada, eu acho que como a grande maioria, eu tive uma família bem católica, né, bem religiosa, onde a gente, naquele tempo, a gente tinha que ir todo domingo, a gente não tinha paróquia, era só uma comunidade, a Lagoa Redonda, mas ainda era do sino, né? Sim. Quando a gente tocava o sino, então a mamãe dizia, nossa, vai ter missa, pode se arrumarem. E aí, na segunda badalada, a gente já tinha que estar pronto e na terceira já tinha que estar saindo, Isso. Né? Então, minha mãe e meu pai sempre foram muito religiosos. Depois fui estudar num colégio também religioso, que foi o Seminário Seráfico, lá em Messejana. Sim. E foi lá que, então, eu descobri uma vocação, né? Que eu queria me dedicar a vida mesmo ao processo de seguimento de Jesus Cristo. E aí eu entrei para as Irmãs Paulinas, cujo carisma era evangelizar pelos meios de comunicação. Sim. Né? Então, me tornei religiosa, fiz todo aquele processo de postulado, noviciado, e fiz os votos temporários, e já próximo de fazer no mesmo ano eu deveria fazer os votos perpétuos, então foi que eu pedi para sair. Sim. Né? Então, quando eu saí, Dom Aloísio precisava de uma pessoa para assumir o setor de comunicação. Olha aí. E aí, com a experiência de que eu tinha como freira, né, como Paulina, do carisma, e também, claro, quando eu cheguei, eu me apresentei à paróquia. Né? E a minha paróquia, no caso, era Messejana, e estava lá o Padre Gilson Soares. Eita, um abraço para o Padre Gilson. Ele, o meu grande mestre assim, da comunicação, né? Grande comunicador. Grande comunicador. E aí, me apresentei. Depois, então, conheci a irmã Maria Montenegro. Também conheci. Saudosa irmã. E eles faziam parte, junto com o Miguel Brandão, da coordenação de pastoral, naquela época. Sim. E aí, naquela ocasião, 1991, havia tido uma assembleia pastoral, e que uma das decisões era reformular o secretariado de pastoral. Sim. E o secretariado de pastoral estava também como um anexo o setor de comunicação, que fazia parte do secretariado de pastoral. Sim. E aí eles precisavam de uma pessoa para assumir, porque a irmãzinha que cuidava só da missa da TV, né, e de uma folhinha de informativo, a irmã Consuelo, nossa saudosa irmã Consuelo, das Cor de Mariana, ela tinha se aposentado e tinha deixado o setor. Sim. E aí, então, o Padre Gilson me conhecia, indicou meu nome, falou do meu nome, de uma ex-paulina que tinha deixado a congregação e que poderia, né, contribuir, ajudar. E aí eu fui. E foi assim que eu, né, cheguei ao setor de comunicação da Arquidiocese. Naquela época não existia ainda Pascom, era o setor de comunicação. Existia era chamado de setor de comunicação da Arquidiocese. Sim. Esse era o nome. Era o nome. Agora, existia, sim, iniciativas de comunicação. Sim. Porque quando a gente pensa na comunicação dentro da Igreja de Fortaleza, nós
temos que pensar nas estruturas de comunicação e iniciativas que tiveram bem antes de nós. Sim. Né? Por exemplo, o nosso querido Dom Manuel, sim, né, o nosso primeiro arcebispo de Fortaleza, ele havia já criado, né, o Nordeste, o Jornal Nordeste. Né? Ele já tinha também o Correio do Ceará, sim, que fazia parte, era ligado à arquidiocese, mas tinha um contexto independente já com os outros jornalistas profissionais. Sim. Mas estava bem ligado à arquidiocese, né? No caso ainda era a diocese, e que depois, com Dom Manuel sendo arcebispo, então se tornou-se arquidiocese. Depois, então, veio, né, o Dom Lustosa, que aí veio a Rádio Assunção, sim, né? Ele era um jornalista, ele escrevia, né? Ele tinha artigos. Depois veio ainda o Dom Delgado. Sim. Dom Delgado, ele fez questão de tirar a carteirinha de imprensa para poder continuar escrevendo nos jornais, né? Porque quando surgiu a ideia de que só quem poderia assinar matérias nos jornais seriam profissionais. Então, ele pegou e tirou a carteirinha para poder continuar. E aí, então, chegou Dom Aloísio, né? E com Dom Aloísio, naquela época, em 71 a 78, ele chegou aqui em 73, né? Sim. Mas em 71 a 78 ele foi presidente da CNBB. Sim. Né? Então, como presidente da CNBB, ele já tinha uma visão da comunicação muito mais aguçada do que nós aqui mesmo, né? Assim, a realidade daqui do Nordeste. Então, ele conhecia. E aí ele traz o padre Nereu Teixeira para dar uma formação. O padre Nereu era assessor de comunicação da CNBB. Sim. Aí ele traz, e aí, a partir disso, lá na década de 1975, né? Sim. Ele traz esse padre, dá uma formação e cria-se as EPACs, que foram equipes paroquiais de comunicação. Equipes paroquiais. Equipes paroquiais de comunicação. Em outras palavras, PASCOM. Exatamente, porque elas... Foi a cimentinha, né? A semente, seria o antecessor a PASCOM, né? Sim. Então, existe, então, essa EPACs, que teve na Parangaba, teve em outra Maranguape, teve em outras paróquias, que foi, então, a iniciativa de ter grupos de pessoas que pudessem trabalhar na comunicação. Lembrando que a comunicação naquela época se resumia a os comentários pós a missa, os avisos, né? Pós-missa, as rádios comunitárias, que eram as cornetas que ficavam na torre da igreja, e o jornalzinho, aquele boletim que se fazia pouca coisa, né? Então, as CEPACs eram para isso. Né? Ela se resumia muito nisso, como também ao comentário da missa. Né? Então, era isso. O Dom Aloísio, o que ele fez? Quando ele chegou aqui, ele teve essa intuição de, primeiro, construir um setor de comunicação. E aí foi criado o SAMECOS. O SAMECOS, que era o Serviço Arquidiocesano para os Meios de Comunicação. Aliás, Setor Arquidiocesano para os Meios de Comunicação. Era SAMECOS, né? Com o passar do tempo, então, o Dom Aloísio reuniu várias pessoas para, então, a partir daquele curso do Padre Nereu, criar a Pastoral da Comunicação.
né? Que aí o senhor está lá registrado, que é o que nós temos como registro original da PASCOM, o dia 20 de junho de 1987, portanto, o ano que vem completaremos 40 anos. 40 anos. Eu já avisei, inclusive, o nosso coordenador, o padre Vander Lúcio, né, para a gente festejar essa 40 data. anos, né? 40 anos. Então, convocou e começou a articular a pastoral da comunicação. Você falou no meu nome, né? Porque realmente toda essa história, embora eu não tivesse dentro da igreja, dos movimentos, eu já tinha um trabalho na Rádio Assunção, tinha um programa que era Estou no Meio de Voz com o Monsenhor Jonas Abib, e eu fui um precursor dos programas de rádio, né? E via na Rádio Assunção um momento também de uma nova evangelização nos meios de comunicação pelo rádio. E com isso eu também me apaixonei pela comunicação. Eu senti que quando a gente ama Jesus, a gente quer que todo mundo conheça Ele, não é isso? Conheça, é verdade. Então, quando a gente ama a pessoa, a gente quer mostrar a pessoa para todo mundo, né? Isso. E isso aconteceu comigo. Eu fiquei totalmente apaixonado por Jesus. Eu disse, agora eu vou anunciar no rádio. Aí me reuni com alguns casais e conheci o Padre Zanella, que é salvatoriano, né? Que era jornalista. Aí nós nos unimos nesse momento de fundação oficial da PASCOM. Então, não é orgulho não, mas eu fico feliz de ter participado dessa história. Né? Então, eu vejo hoje a PASCOM aí muito efetiva, bem mais profissional. Vi também um momento da Covid, né? Que os jovens, com toda a audácia e amor à igreja, foram lá transmitir missa com celular. E aí a PASCOM foi crescendo. Né? Hoje está muito já bem desenvolvida, né? Isso. Mas você, por exemplo, que está na PASCOM, deve conhecer a história, né? Você tem que conhecer a história, porque um povo que não tem memória não tem identidade. E a identidade da PASCOM hoje, ela passa por essa primeira história, né? Isso. Então, nós temos que resgatar a história da PASCOM, que é realmente, para mim, uma alegria muito grande de, nesse tempo, estar ao seu lado, que a gente teve muito contatos também, né? Sim. Sempre trabalhamos juntos na Caminhada com Maria, no Queremos Deus. Queremos Deus. Né? Então, tudo isso são frutos também desse trabalho dos que nos antecederam. Até chegar, vamos em frente. Eu sempre digo justamente isso, que as pessoas, às vezes, sobretudo os mais jovens, eles costumam me ver como se eu fosse a fundadora, a criadora da PASCOM de Fortaleza. E não sou, né? Sim. Eu não sou, eu não posso ter uma coisa que não é minha. Né? Faz parte da história. Eu faço parte da história. Eu, de fato, eu organizei, eu articulei, né? Quando eu cheguei. Mas a PASCOM, ela sucedeu às EPACs, essas equipes paroquiais de comunicação. Sim. E o registro que nós temos lá, o senhor já era do RCC. Sim. Né? Sim. Então, o senhor estava representando naquele encontro, o RCC, a Maria Brandes pelo ICRE, o Padre Zanella como coordenador. Então, o registro que nós temos diz a primeira reunião após a coordenação do Padre Zanella. Sim. Então, isso significa que a PASCOM já existia um tempo atrás. Sim. Mas como nós não temos, e aí nós pecamos, porque muitas vezes nós não fazemos o arquivo. Sim. Né? O arquivo que é tão necessário. É necessário, a gente tem um acervo da história. Então, lá tem dizendo, a primeira reunião após ser eleito como coordenador, Padre Marcelino Aldo Zanella. Né? Então, lá está registrado. E nós só podemos contar como história a partir da prova que nós temos. Sim. Né? Mesmo que nós quiséssemos celebrar mais tempo, porque a gente deduz que deve ser de
84, 85, a fundação, sim. Mas nós não temos esse registro. Então, o registro que nós temos é de 87. Oficial, 87, com a ata que está oficializada e assinada. Então, que nós... E lá vem dizendo o que eles trabalharam. Vocês, né? O senhor estava junto. Então, o programa Casa de Todos, sim. A Missa da TV, a Hora do Ângelo, feito por Dom Aloysio no Jornal O Povo, né? Na Rádio O Povo. Então, essas eram as iniciativas de comunicação. Eu costumo dizer que eu sou do tempo das cornetas nas torres das igrejas. Eu posso dizer que eu sou do tempo das trombetas. Pronto. E de lá para cá, olha a mudança. Até o digital, né? Nossa cabeça, assim, e nós tivemos que evoluir e aprender. E para poder continuar. Nas mídias e tudo. Para poder continuar. E hoje nós estamos refletindo sobre né, a questão das IAs, né? Então, é um avanço, é um processo de comunicação, é um processo constante. Porque evangelizar é preciso, mas é preciso também se preparar e evangelizar sobre todos os meios de comunicação, que são muitos vários, não são só o rádio e televisão, hoje tem as mídias, hoje tem tanta forma de se evangelizar. E uma das coisas diferente do nosso tempo. E uma das coisas assim que eu descobri, né, na história da comunicação, que eu também estou juntando material para escrever um livro sobre a história da comunicação, né, na Igreja de Fortaleza, é que já com Dom Delgado teve a primeira iniciativa de transmissão de missa pela TV, na antiga TV Tupi. Sim. Né, que era o Canal 2. Canal 2, eu me lembro. Antes da TVC. Aí depois, então, como fechou, né, que era dos associados. Era, né? Uma coisa assim. E aí, então, passou para a TVC, e na TVC já foi com Dom Aloysio. Sim. Né? E Dom Aloysio, então, e nós ficamos de 73 até agora... com o Dom Aloysio, e aí foi vindo a missa da TV e tudo, e até hoje. Até hoje, olha. Hoje ela é transmitida direto de Canindé. Marta, nós temos tanto que conversar sobre a história que o programa é curto, né? Eu vou agora passar... E eu falo demais. Mas comunicador é assim mesmo. Nós vamos para o segundo bloco. Olha, fica com a gente, que ainda tem muita coisa boa para a gente passar para você. Acesse @Luminus Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminus Play, dando um play na sua ideia. Estamos com o nosso segundo bloco, conversando hoje com a Marta Andrade, ela que é uma verdadeira biblioteca da história da igreja e da comunicação aqui no estado do Ceará, mais ou menos dizendo, na Arquidiocese de Fortaleza, e acompanhei a Marta desde o início da PASCOM, e eu já vou fazer a pergunta que eu acho que você está querendo saber. Como foi a articulação para criar a PASCOM? O processo, como foi? Bom, como eu já disse, a PASCOM iniciou bem antes de mim. Mas quando eu cheguei na Arquidiocese, a PASCOM estava meio que apagada. E Dom Aloysio queria que a gente, então, motivasse e reorganizasse essa pastoral, né? Pela urgência, pela necessidade, mas também pela importância da comunicação para a evangelização. E aí, o CELAM, Dom Aloysio também era vice-presidente do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, e o CELAM ofereceu para as arquidioceses do Brasil uma vaga para fazer uma especialização para comunicação na igreja e pastoral. Sim. Então, foram coletados alguns nomes, me parece que foram 8 pessoas, tinham 8 pessoas desejando fazer esse curso, entre padres, religiosos e leigos. E eu sei que, como eu estava no setor, né, o Dom Aloysio disse, não, quem tem que ir é quem está à frente
do setor de comunicação. É. E aí ele me perguntou se eu gostaria de ir. E essa especialização era a nível de América Latina, né? Sim. Porque o CELAM é de América Latina. E poderia ir para Bogotá, poderia ir para Santiago do Chile e outros lugares dentro da América Latina, e tinha aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul para fazer na Unicinos, que é uma universidade jesuíta, né? Dos jesuítas, lá em São Leopoldo. Fiz essa especialização para comunicação pastoral e para a igreja, e no final desse curso, interessante que nesse Sim. curso era 5, a gente passava o dia Sim. na universidade. Pela manhã era teoria e à tarde era prática em laboratórios. Sim. Né? E eram 5 laboratórios: fotografia, jornal, rádio, televisão e vídeo e informática. Sim. Né? Isso, olha lá, em 94. É muita coisa. 94. Então, no final desse curso, nós deveríamos apresentar um projeto de articulação para a comunicação nessas dioceses. Sim. Então, eu elaborei a partir da PASCOM. Sim. Né? Para a PASCOM. O setor já estava organizado, mas precisava organizar aquilo que era um desejo do Dom Aloísio, Sim. que era fortificar, fortalecer e organizar a PASCOM. Então, eu fiz um projeto e, quando eu voltei, então, eu comecei a praticar, né, colocar em prática mesmo, visitando as paróquias, visitando as regiões, porque já eram divididas em regiões, Sim. regiões episcopais. Também não ficou só em Fortaleza, eu comecei também a ir para o regional, porque me convidavam para ir, para organizar também. Então, foi de pouco a pouco, né, conversando com o padre, porque tudo, infelizmente, a gente tem que dizer que, para tudo na igreja, nós precisamos do apoio do padre, né? Do sacerdote, né? Porque ele, legalmente, ele é o administrador. Perfeito. Né? Ele, além de ser o representante, né, da igreja, do segmento de Jesus Cristo ali na comunidade, ele é administrador oficial daquela comunidade, né, que se reúne. E aí nós começamos primeiro um trabalho de falar com os padres, né, da importância e tudo, e depois, então, de reunir. Então, aquele padre que, não, é bom, isso realmente é muito bom. Vamos tentar? Então, aí nós íamos numa missa e jogávamos o convite. Sim. Né? Nós gostaríamos de, assim, fazer uma equipe de comunicação que possa trabalhar. E aí foi se desenvolvendo dessa forma. Sim. E depois, então, nós começamos a dar formações lá, né, no Seminário da Prainha, na época, o Seminário da Prainha, e pegando outros padres que gostavam da comunicação. Aí nós pegamos o padre Gilson, o Dom Plínio, que na época era só padre Plínio. O padre né? Plínio. Me lembro muito dele trabalhando na TV. Então, também. aí nós começamos e fomos. Dom Aloísio sempre estava na rádio, sempre estava no encontro com o pastor. Nós tínhamos a missa da TV, aí nós tínhamos o programa de rádio. E aí a gente foi organizando e deu, graças a Deus, que deu certo. Deu certo. No início, com certeza, ficou muito... todo o processo acompanha-se ao momento atual, o momento daquele momento. Isso. Daquela época. Né? Então, nós não poderíamos pensar em 1995 de que a pessoa tivesse um computador. Não. Sim.
né? Eles tinham o jornalzinho, a rádio comunitária, a máquina datilografar, aquela maquinazinha de tirar foto que eram 12 poses, né? Então, mas... Era coisa simples. Eram coisas simples e que iam. Mas funcionava. Mas funcionava. Para aquela época. Sim. Né? Então, foi assim essa organização da PASCOM que nós temos hoje, né? Sim. Hoje, graças a Deus, nós temos PASCOM que tem boas estruturas, mas também ainda temos PASCOMs, equipes de PASCOM que as pessoas trabalham com o próprio celular. Ainda. Né? Com dificuldade. Ou porque não tem condições mesmo aquela comunidade, ou porque realmente não investe, não motiva, né? Não faz um investimento. A grande maioria hoje, depois da Covid, sim, né? Porque na Covid houve um boom na PASCOM. E que era necessário... Era necessário, já existia essa necessidade, mas com o Covid, que as igrejas ficaram fechadas, então Dom José Antônio confiou a PASCOM, sim, né? Confiou a PASCOM isso. Com as suas historinhas e também com seu amor, né? Exatamente. Aos livros, à comunicação. E nisso eu não posso sair daqui sem dizer que o Dom José Antônio, assim como o Dom Cláudio, né? Porque Dom Luiz eu já falei, sim, mas assim como o Dom Cláudio também deu um belo incentivo, né? Quando o Dom Cláudio saiu daqui de Fortaleza, ele nos deu instrumentos para o setor de comunicação. Sim. Ele dizia que, eu lembro como hoje, ele ligando, a gente trabalhava no subsolo da catedral, e ele dizia assim, Marta, aqui é Dom Cláudio. Sim. Por favor, o que está precisando no setor de comunicação? Passou um ano, né? Ele passou um ano. Vai ter muita coisa. Aí ele disse que tinha eu tenho uma caixinha, isso é a palavra dele, eu tenho uma caixinha, sim, particular, mas como franciscano eu não posso levar comigo. Sim. Então eu estou vendo aonde eu posso ajudar. Sim. O que você precisa no setor? Naquela época, nós precisávamos de um computador, de um fax, de televisão. Era coisa simples. Mas necessário. Naquela época, era necessário. Então, ele nos deu. Né? Sim. Ele passou um chequezinho e nos deu. Pronto. Está, né? No céu. Está no céu. Dom José Antônio, ele veio com toda boa vontade e deu a confiança, PASCOM. Isso, né? Incentivou, motivou e deu a PASCOM a confiança de estar nos seminários, aqueles seminários que nós realizávamos, simpósio da fé, simpósio da esperança, né? A caminhada com Maria, né? Os eventos. Então, ele nos deu esse suporte de acompanhamento. E eu sempre fui muito assim, Dom José, olha, nós estamos precisando disso. O que é que o senhor acha? Isso, aguarde. Não, vamos. Não, fale com fulano. Ele sempre dava uma luz. Então, ele nos deu essa confiança. Sim. E foi muito bom. Então, um abraço para você. Marta, você vem outro dia para a gente conversar sobre o livro. Sim, e eu gostaria de agradecer aqui pessoalmente também a sua disponibilidade, né, seu serviço, seu compromisso com a missão de anunciar as boas novas, né, Jesus Cristo. Então, isso sempre foi muito, muito bem visto, né? Não só por mim, mas por toda a Arquidiocese, essa contribuição na comunicação. Muito obrigada. Tudo é graça de Deus, né? Tudo. Muito obrigado. E a você também que nos acompanhou até agora.